Estou muito feliz de poder voltar a pregar e passar aquilo que eu recebi do Senhor para a igreja. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Segundo Reis 25, do versículo 27 ao 30, diz assim: Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Há duas propostas de autoria para o livro dos reis. Quem foi que escreveu esses livros? Primeiro e segundo reis. A tradição judaica, a comunidade judaica, atribui essa autoria ao profeta Jeremias. Jeremias escreveu esse livro. Por que eles dizem isso? Justamente pelo texto que eu li. O capítulo 25 do segundo Reis é idêntico ao capítulo 52 do livro de Jeremias. Então está muito parecido, a mesma estrutura, praticamente as mesmas palavras, é o mesmo autor. Outra alternativa, que é algo mais recente, uma coisa mais acadêmica, é que uma escola de escribas, chamada de escola deuteronomista, que a partir do livro de Deuteronômio, quinto livro de Moisés, a partir do livro de Deuteronômio, eles fizeram uma análise da história de Israel. E essa escola de escritores, foram escrevendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, a história de Israel. Como o título do livro diz, Reis, a história da monarquia de Israel. A história do reinado de Israel. E é uma história que começa muito legal, né? Começa na bênção. Começa no esplendor, no auge da monarquia. Começa o primeiro livro dos reis com Salomão. E mostra o reino de Israel no seu apogeu, no limite em que alcançou em termos políticos, econômicos, espirituais. Mas depois o livro vai contando a decadência desse reino, até chegar ao cativeiro babilônico. Começou bem e terminou mal. Mas o texto que eu li aqui, o trecho que eu li, de acordo com os estudiosos da Bíblia, se trata de um epílogo. O que é um epílogo? O epílogo é que, depois do capítulo final de um livro, tem ainda mais um capítulo, onde o autor fala, acrescenta algumas informações àquela história que ele contou. Pode ser um resumo de tudo aquilo que ele contou, ou pode ser o que aconteceu depois dos felizes para sempre. Vou contar um romance, viveram felizes para sempre, aí vem o epílogo dizendo que tiveram 3 filhos e trabalhou até morrer, né? Viveu em tal lugar. É o que a gente vê, por exemplo, nos filmes, principalmente filmes biográficos, porque não dá para condensar
registrava a vida de uma pessoa, de um artista, de uma pessoa importante da história, dá para colocar tudo em um longa-metragem. Então o que eles fazem? Eles fazem um recorte biográfico, né? Eles escolhem um momento da história. Você vê isso nas biografias. E depois que eles contam a história do filme, aí tem aquelas letras que explicam, fulano viveu não sei quanto tempo, e depois faleceu, e outro viveu, vai contando. É semelhante também às cenas pós-créditos. Quando você está no cinema e vem os créditos, as letras, aí daqui a pouco você está ali conversando e demora para ir embora do cinema, de repente tem uma cena ali que te chama a atenção, uma cena pós-crédito. O que eu quero dizer nessa noite com você? E o que o autor, seja ele Jeremias ou seja ele alguém dessa escola de escriba, talvez o Jeremias fosse dessa escola de escriba, o que ele queria dizer com os livros e também com esse epílogo. Ele diz com os livros o seguinte: nós estamos no cativeiro, porque esses livros foram escritos durante o período do cativeiro. Nós estamos aqui e o rei está preso porque abandonamos a lei do Senhor e porque rejeitamos a palavra do profeta. O profeta Jeremias está dizendo: olha, eu estou profetizando aqui, mas Eliseu profetizou também. Chamaram Eliseu de careca, calvo, debocharam do profeta, assim como debocharam de Jeremias. Mas a palavra vai ser cumprida. Aleluia. O livro foi escrito para ensinar o povo. Nós estamos nessa situação por causa disso. A monarquia chegou até essa decadência porque esquecemos a lei do Senhor, porque não ouvimos a correção do Senhor. Mas eu fico feliz, eu estou pregando o epílogo, porque o epílogo é otimista e está dizendo aqui, a mensagem deste epílogo aqui é a seguinte: olha, por mais que a gente esteja no cativeiro, eu tenho uma novidade, tenho uma nova notícia: o rei já saiu da prisão. Aleluia. Sabe qual é a mensagem aqui teológica desse epílogo, dessa cena pós-crédito aqui? Para a gente está dizendo o seguinte: olha, a história de Israel ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. O rei ainda está vivo, está sendo reconhecido como rei, que significa a monarquia ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. A monarquia ainda está de pé. Aquilo que o profeta Isaías profetizou, aquilo que os profetas falaram, o sentimento messiânico desse rei, descendente de Davi, que vai restaurar o reino de Israel, está sendo confirmado. Porque não perca a sua esperança. Porque o rei ainda está vivo. Aleluia. Ele está solto e está sendo reconhecido. Glória a Deus. Aqui não se trata apenas da pessoa de Joaquim. Joaquim foi o último rei legítimo. E ele não tinha mais como lutar contra a Babilônia. Ele se entregou pelo bem da nação. Ele se entregou, ele renunciou ao trono e foi voluntariamente à Babilônia. E aí Nabucodonosor, o rei, o imperador, ele colocou em seu lugar o seu tio Zedequias. E Zedequias tentou dar um golpe em Nabucodonosor e acabou sendo deposto, viu todos os seus filhos serem degolados e ele ficou cego e depois foi encarcerado. Mas para o povo não era Zedequias o rei. Para o povo o rei ainda era Joaquim, Jeconias. E quando ele está dizendo aqui é um símbolo forte, ele está dizendo: o rei ainda reina. Aleluia. A gente ainda tem um reino. Glória a Nós Deus. temos um país ainda. A nossa história não acabou. Eu estava lendo isso, e Deus me deu essa palavra nesse fim de semana, sexta para sábado, e o Espírito Santo falou para mim: Lucas, a sua história ainda não acabou. Aleluia. Aleluia! E Deus manda te dizer nessa noite: a sua história ainda não acabou. Pastor, mas é o fim da linha. Para mim já deu. Eu entreguei a toalha. Eu não aguento mais falar. Cansei de falar. Já deu. Eu quero dizer que há uma cena pós-crédito na sua história. Ainda há um epílogo otimista. Glória a
Espírito Santo me manda dizer isso para você. A sua história não acabou. Aleluia. Cansei de igreja, a sua história ainda não acabou. Aleluia! Cansei, pastor. Já deu, a minha época já foi. A minha irmã, a sua história ainda não acabou. Se isso não foi, eu te trouxe aqui. Não foi, você não foi convidado pelo irmão. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Parece jargão, mas eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou aqui pela graça do Espírito Santo. E você está aqui pela graça de Deus que te sustentou. E você está aqui para ouvir essa palavra, essa mensagem. Há um epílogo otimista. A sua história vai mudar. Não é o fim. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê na palavra do Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é o fim. Fique imaginando o leitor. Aleluia. Eu vou falar isso aqui no final. Mas eu fico imaginando o leitor lendo o livro dos reis. Ele cativo na Babilônia. E aí o rei escreve o que está acontecendo na corte. Eu tenho uma notícia para te dar, profeta. Tenho uma notícia para dar para vocês. A história foi atualizada. Aleluia. Aleluia. O fim não é um cativeiro. O fim não é um desterro. O fim não é a destruição. A história foi atualizada. Aleluia. Quando você vê o epílogo em Jeremias, até o capítulo 51 são as palavras de Jeremias. Está escrito lá, até aqui foram as palavras de Jeremias. No capítulo 52 é uma atualização. Se foi Jeremias, ele voltou. Peraí, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu preciso registrar o que está acontecendo. Aleluia. E se foi essa escola de escriba, eles estão dizendo assim, vamos lá, colocar também o livro de Jeremias para mostrar para o povo que atualizou. Aleluia. Depois eu vou deixar esse gancho para o final, eu vou voltar aqui. Aleluia. A nossa história não acabou. Tem uma atualização. Tem um pacote de dados aí do céu. Aleluia. Para atualizar o seu sistema, né? Para atualizar a sua história. Por que esse epílogo é otimista? Pastor, eu sei da importância da figura do rei, da monarquia para Israel, mas por que é tão otimista? Por que é tão otimista? Em primeiro lugar, eu olho esses 4 versículos aqui, 27, 28, 29, 30, eu fico muito feliz. Primeiro, porque é um versículo otimista. É um gancho para o que vai acontecer. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração, Lucas, vai começar, vou te dar um spoiler da sua vida. Sua história não acabou. Tem uma ceninha, vislumbra essa cena. Aleluia. Aleluia, olha o que vai acontecer. Olha o personagem que aparece. Aleluia. Os adolescentes conhecem filmes da Marvel, né? Sempre tem uma cena pós-crédito, né? Sempre tem um personagem. Primeira coisa que eu descrevo, que estava escrito nesse epílogo, nesse texto que eu li, a primeira coisa, mudou o rei da Babilônia. Aleluia. Primeira coisa, irmãos, mudou o rei da Babilônia. Que era o rei Nabucodonosor, agora não é mais Nabucodonosor, mudou o rei. Sabe o que está dizendo? É o que Daniel profetizou e falou na cara do é o Senhor que levanta os reis e que nos abate. Aleluia. Por que é otimista? Mudou o rei. Quem oprime, morreu. Aleluia. Aleluia. Havia sucessão de rei por 2 motivos. Ou pela morte do rei, ou quando o rei ficava incapacitado de reinar. Aqui eu não sei se Nabucodonosor morreu ou se ele ficou incapacitado. Eu sei que ele não atrapalha mais a vida de ninguém. Deus manda te dizer nessa hora, irmãos, há uma mudança de rei. Aleluia. O rei da Babilônia não é mais o mesmo. Isso significa que quem te oprime vai parar de te oprimir. Isso significa que a gestão mudou. Aleluia. A gestão mudou. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Mais do que isso, quem está controlando tudo é Deus. Glória a Deus. Quem muda os reis é Deus. Pastor, mas nosso país é democrático.
lógico, o meu voto mas quem manda é Deus. É Deus que controla. Irmão, quem controla o mundo não são as grandes financeiras. Quem controla o mundo não são as grandes high-techs. Quem controla o mundo não é o Vale do Silício. Quem controla o mundo não são os bancos. Quem controla o mundo não é o sistema. Quem controla o mundo não são os políticos. Quem controla o mundo não são os Estados Unidos. Quem controla o mundo não é a China. Quem controla o mundo não é a Rússia. Quem controla o mundo não é a OTAN, não são os países europeus. Quem controla o mundo não, quem controla o Brasil não é o Lula, não é o Bolsonaro. Quem controla a economia não é o Paulo Guedes, não é o Fernando Haddad. Quem controla a nossa vida, quem controla o mundo é o Rei dos Céus, o Senhor dos Senhores. E eu me lembro agora do Salmo 93. Eu me lembro agora do Salmo 93. No Salmo 93, o salmista diz assim: o Senhor reina. Aleluia. Mas o que tem de especial no Salmo 93? Porque existem vários salmos que dizem o Senhor reina. O que tem de especial no Salmo 93? Se fala uma coisa. O especial mágico está no hebraico. Porque todos os outros salmos que dizem que o Senhor reina, sempre colocam o verbo na frente do sujeito. Reina o Senhor, literalmente é reina o Senhor. Mas quando chega no capítulo 93, o salmista muda isso. Ele coloca o sujeito na frente do verbo. Ele não escreve literalmente reina o Senhor. Ele diz o Senhor reina. Agora, por que ele faz isso? Porque ele quer dar ênfase. Ele está dizendo, quem reina é o Senhor. Ninguém mais reina. E o teu reino está firmado. A terra está firmada, não será abalado, a ordem não, o mundo não será abalado, porque o reino de Deus está firmado e é para todos sempre. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo, irmão? O vento da sua vida não vai se abalar. A luta não vai se derrubar, você não será abalado. Por quê? Porque alguém está assentado no trono. Aleluia. Eu vi isso numa pregação, o pastor disse assim, eu estava sentando na praça, jovem evangelizando. E aí sentou um rabino do meu lado e disse para mim assim, um rabino não, um judeu, um senhor judeu que não acreditava mais, perdeu a fé, sentou ao meu lado e disse assim, onde estava Deus no cativeiro, no holocausto? Onde está Deus nas crises? Onde está Deus? Onde está Deus na pandemia? Onde está Deus aí, aquele jovem inspirado pelo Espírito Santo diz assim, ele está onde ele sempre esteve. Aleluia! Ele está assentado no alto e sublime trono. Aleluia! Isaías disse, o profeta disse, eu olhei para o serviço do Senhor, assentado no alto e sublime trono. O profeta Isaías disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ezequiel diz, eu vi o Senhor vindo e ele estava assentado no trono. João, no Apocalipse, eu olhei e vi um assentado no trono. Aleluia! Ele está no mesmo lugar. Você pode mudar. Glória a Deus. A situação pode mudar. Aleluia. A coisa pode até piorar. Mas Deus está no mesmo lugar. Aleluia. Aleluia. E de vez em quando, irmão, ele levanta do trono. Glória a Deus. Eu nunca vi rei levantar do trono. Mas o salmista diz, ele ouviu, ele se inclinou. E assim, eu estou clamando lá embaixo, sofrendo, gritando, sofrendo. E o rei, o Senhor, ele se inclina. Aleluia. Ele está te vendo, irmão. Glória a Aleluia. Ele está te vendo, irmão. Ele está te vendo, igreja. Aleluia. O Senhor reina, mudou o rei da Babilônia. É otimista, mudou o rei da Babilônia. Porque quem controla a história é o Senhor. Glória a Deus. Agora eu quero falar uma coisa sobre esse rei. Eu fui pesquisar sobre esse rei. 3 coisas me chamaram a atenção. Quase não se sabe muito desse rei. O nome dele, Evil Merodach. Outras versões dizem Abil Marduk, filho mais novo de Nabucodonosor. O que significa Abil Marduk? Evil Merodach. Porque é um apelido. Ele se deu esse nome. Ele tinha outro nome. Ele colocou esse nome. E eu acho interessante que o autor aqui colocou o nome de guerra dele. Não colocou o nome de partido, vamos dizer assim, o nome de nascença. Colocou o nome que ele se deu. Abil Marduk. Sabe o que significa? Homem de Marduk. Sabe o que é Marduk? É o principal dos deuses
o Deus principal dos deuses babilônicos. Vou trazer aqui para a nossa linguagem, aqui, para a nossa realidade, o que o texto está dizendo aqui? O rei que foi colocado no lugar, ele se diz devoto de Exu. Vocês vão entender mais ou menos o que ele está falando aqui. Agora deu para entender? Esse rei? Quem se levantou no trono lá foi o devoto de Marduk, ou o devoto de Exu, para a gente entender. Quem colocou ele lá? É uma pessoa que não serve a Deus. Eu estava vendo na internet alguns crentes me preocuparam, não, porque antigamente no Congresso, lá no Planalto, fazia culto, agora estão fazendo despacho. Deus vai usar aqui, irmão, o homem de Marduk. Deus vai usar aqui servo, devoto de Marduk. Sabe por quê, irmão? Porque Deus usa aqui, Ele quer mandar. Quem lê isso aqui, o judeu que leu isso aqui, não ficou escandalizado. Ele deu glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Meu Deus, Deus usa até o ímpio. Aleluia! E se você ler a história de Israel, quem liberou o povo para voltar foi o ímpio, o Ciro. Aleluia! O Medo Persa, o Ciro. E diz ainda, ele é um Messias, que a palavra ungido no hebraico é um Messias para vocês, é um estrangeiro, um Ciro, que nem sabe quem eu sou, mas eu vou usar. Irmãos, não se preocupe. Se é o ímpio que está governando aí, se é o ímpio que está dirigindo o seu trabalho, se o seu chefe é ímpio, não se preocupe. Quando Deus quer agir na sua vida, Ele vai usar o ímpio. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, não se escandaliza porque eu tenho base bíblica. Deus usa até o diabo se Ele quiser. Aleluia! O pastor prova, eu vou provar. Tem hora que o diabo age só se Deus deixar. Foi com Jó. O diabo pediu licença. Você pode tocar em Jó? Pode, vai lá. Aí o diabo chegou para Deus, deixa eu tocar em Pedro. Aí Jesus disse, pai, Pedro vai cair. Segura a onda aí. Fala para o diabo não tocar Pedro não. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, eu roguei ao Pai. O diabo queria se andar na sua vida. Ele queria te peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Aleluia! Aleluia. Mas tem hora, irmãos, que Deus usa o diabo. O profeta Micaías que eu citei aqui, ele teve uma visão. E nessa visão estava Deus onde ele sempre está. Assentado no trono. Aleluia. E Deus estava assentado no trono. E aí Deus estava, vou dizer que ele estava chateado, ele estava já com raiva de Acabe. Porque Acabe, irmãos, olha que coisa. Acabe foi o pior rei de Israel. Foi o pior rei. Quer dizer, ele extrapolou. Porque todo rei, se você ler o livro dos reis, você vai ler em casa, na sua casa, o livro dos reis, você vai ler lá, e vai ver quando o rei era bom, dizia, e esse rei bom, ele seguiu os passos de Davi. Né? Seguiu os passos. E quando o rei era mau, o rei fazia o que não era bom aos olhos do Senhor, ele dizia assim, olha, esse rei seguiu os passos de Jeroboão, filho de Nebate, lá, o rei que desviou. Quando chega para falar de Acabe, diz assim, Acabe foi pior que o... Não é que ele foi igual, ele foi pior do que o cara mais, o que é o modelo de ruindade, o Acabe superou, foi pior. Aí Deus falou, não aguento mais Acabe, preciso dar um fim para ele. Estava lá com os anjos, reunidos os anjos, súditos do trono, lá na corte celestial. Aleluia. E Deus fala assim, olha, eu quero acabar com a vida de Acabe, chega de oprimir o povo, chega, já deu. Alguém me ajuda? Olha que coisa, é a linguagem humana, né? Qual de vocês, tem alguém aqui que tem uma ideia de como fazer ele ir para a guerra e morrer na guerra? Aí apareceu um capeta lá. O espírito da mentira. O que mente, irmão? O diabo. O diabo, o demônio. Eu sei como levar Acabe para a guerra e para morrer na guerra. Aí Deus, fala aí, quero saber, fala aí. Eu vou entrar na boca dos profetas que comem na mesa de Acabe, na mesa de Jezabel. Aí como chega Micaías, que ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele só pregava o contrário de todo mundo. E outra coisa, irmão, vou dizer uma coisa, não gosto muito da pregação, lá da metodista, é muito duro, o pastor às vezes é muito
rígido na pregação, prega muito falando, eu quero sentir feliz, alegre, vamos lá, irmão. Você pode encontrar um profeta que vai falar o que você quer, mas tem uma coisa, você vai ter que dar dinheiro para ele. Já viu o profeta do Pix? Entra no Instagram lá, você vai ver o profeta do Pix. Só profetiza a coisa outra. Eu vejo aqui Deus quebrando o laço. Deus fechou a tumba. Eu estou vendo aqui Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu caminho. Só coisa boa. Não tem a exortação. Não tem a correção. Não tem o ensino. E o Pix está indo. Tinha até a pastora do Pix que anda na moda. Fazendo plástica com dinheiro da oferta, o Pix lá que manda. E ela fala coisa ruim? Não, ela fala que a gente não. Jezabel pagava pizza para todo mundo lá. Vamos lá na pizzaria, pagava para os profetas. Eles vão falar mal? Eles vão falar que o rei vai morrer na guerra? Não, eles vão falar que o rei vai ser vitorioso. Aí Micaías, eu vim aqui para falar que o rei vai morrer. Agora, se você quer ouvir os profetas aí estão dizendo que o rei vai ser vitorioso, ouve aí, mas eu vi o que aconteceu no céu. Aleluia. O Espírito pregando entrou na boca dos profetas e falou, vai, Acabe, você vai vencer. Irmão, Acabe estava disfarçado na guerra, disfarçado, ninguém sabia quem ele era, porque geralmente o rei vai na frente, ou melhor, geralmente o rei vai atrás, o rei é protegido, o único rei que vai na frente é Jesus, é o Senhor que vai na frente da batalha, o único rei que vai na frente da batalha é o Senhor. Amém. Mas ele estava escondido entre os soldados, havia uma flecha esmo, uma bala perdida. Ninguém mirou nele, a bala perdida atingiu. Acabe morreu. Deus usou quem, irmão? O Espírito maligno, o Espírito da mentira. Irmão, não importa quem está irmão. Se Deus quer mudar a sua história, se Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Aleluia. Está na crise, vai fazer. Pastor, recessão, vai fazer. Aleluia! Uma crise que imaginava ter uma bomba fiscal para estourar nesse ano, os caras estão fazendo de tudo para tentar desarmar essa bomba, mas o que Deus tem para você vai acontecer. Em nome de Jesus. Mudou o rei, e o rei é um devoto de Marduk. Outra coisa sobre esse rei, é um sucessor improvável. Eu estava lendo, fui pesquisar, historiador, tem um livro lá, tem as. E ninguém entende como é que esse rei subiu no trono. Porque esse rei aqui, esse Amil-Marduk, ele era o filho mais novo, já não era mais velho, para ser colocado por Nabucodonosor. E outra coisa, ele tentou dar um golpe em Nabucodonosor. Eu não sei se foi na época que Nabucodonosor ficou pastando durante 7 anos, um bicho no mato lá, não sei se foi nessa época, para poder dar glória a Deus. Estava muito exaltado, né? E Deus o abateu. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, grego e aramaico, que é a língua dos caldeus. Sabe qual? Tem um trecho em aramaico que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. É o relato dele, quando ele está pastando lá. Aleluia. E ele deu glória a Deus. Aleluia. E ninguém entende, porque esse filho dele tentou dar um golpe nele, ele foi para a cadeia por causa do golpe. Foi lá para a prisão, estava lá preso. E ninguém entende como é que ele saiu da cadeia para ser o rei. Ninguém conseguiu entender. Como é que o cara sai da cadeia e vira o rei? Dá para entender um negócio desse? Eu não consigo entender isso. Ainda mais um que tentou dar um golpe em Nabucodonosor. Os historiadores tentaram pesquisar fontes, não, estou falando de fontes extra-bíblicas. Os caras não conseguem entender como é que esse Marduk aqui, ele virou rei. Nabucodonosor teve um sonho. E ele chegou, não foi que nem Faraó. Faraó era mais bonzinho do que Nabucodonosor. Porque o Faraó pelo menos contou o sonho. O Faraó contou o sonho, ninguém interpretava, José interpretou. Agora, ele não lembrava do sonho, né? José foi lá, lembrou, teve o mesmo sonho, né? Interpretou. O Daniel é o seguinte, ele não lembrava do sonho, né? O Nabucodonosor ele falou o seguinte, ó, eu quero que vocês me falem o sonho. Se ninguém me falar o sonho, eu vou matar todo mundo. Cara ruim. Eu vou jogar na fornalha, né? Assim, se não me adorar, eu jogo na fornalha. Vou matar todo mundo. E Daniel estava no bolo. Daniel estava no meio. Aí Daniel, meu Deus, eu preciso sonhar esse sonho aí.
Teve várias histórias. Foi ele com os amigos orar e Deus revelou. Agora um camarada tão ruim desse vai chegar e falar assim, vai lá, você tentou dar um golpe no papai, mas eu não estou morrendo aqui, mas não sei o que você ouviu. Aleluia. Sabe qual é a única explicação que encontro? É que Deus controla a história. Aleluia. Que Deus quis. Aleluia. Nada escapa das mãos do Senhor. Aleluia. Nada escapa das mãos do Senhor. E ele ficou, sabe comigo? A terceira coisa sobre esse ele reinou 2 anos só. Porque é ruim, era um cara ruim. Nem o povo aguentou ele, o próprio cunhado matou ele. Mandou matar ele. E tomou um lugar, porque nossa, esse rei é ruim. Ele reinou 2 anos. O suficiente para libertar o rei Joaquim. Aleluia. É por isso que o texto diz, no primeiro ano, aqui está dizendo no primeiro ano, ele já libertou o rei Joaquim. Aí você vai ver a história e descobre que ele reinou 2 anos. Se demorasse mais, Joaquim não era solto. Mas eu quero dizer que Deus tem um tempo certo. Aleluia. Para fazer as coisas. Deus está atrasado. Eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai acontecer. Está demorando um ano. Deus tem um tempo certo. No momento certo Ele vai agir. Aleluia. Se é para demorar, Ele vai demorar. Se é para ir rápido, Ele vai ser rápido. Às vezes você está preocupado com uma coisa que Ele já resolveu. Amém. Você chegou aqui na igreja, estou preocupado com o dia de amanhã. Não. Às vezes Deus já resolveu hoje. Aleluia. Aleluia. Daniel estava orando, fez 21 dias de jejum, não marcou 21, né? Foi o tempo que deu da resposta. Ele começou a orar lá, e aí chega o anjo Gabriel e diz assim, olha, no dia que você pensou, você nem abriu a boca, você pensou em orar, Deus já me mandou para cá, para responder. Eu tive que lutar com o principado aí, o príncipe da Pérsia, foi difícil, pedi reforço, veio Miguel, me ajudou, tal, e eu trouxe a palavra. E quando você só não pensou, Deus já está agindo. Aleluia. Aleluia. Se a gente tiver uma vida de oração, que nem Daniel, né? Uma vida de que nem Daniel. Primeira coisa, por que esse epílogo é otimista? Porque o rei da Babilônia mudou. Aleluia. Mudou de reino. Segunda coisa, fim da humilhação. Marca o fim da humilhação. Eu gosto da parte que estava em Jeremias, porque no trecho que está em Jeremias, diz lá que o rei Evil-Merodach levantou a cabeça do rei Joaquim. Antes de tirar da prisão, diz que ele levantou a cabeça. Sabe o que significa? O ato de tirar, de levantar, fim da humilhação. Chega de humilhação. Aleluia! Glória a Deus. Chega de ser pisoteado, né? Chega de prova, né? Aleluia! Fim da humilhação, vamos levanta a cabeça. Derrota não é coisa de cristão. É o fim da humilhação. Aleluia. Mas as costas da minha casa, eu estou até com vergonha do meu filho, com vergonha do que ele fez. Fico triste que meus filhos não vão mais para a igreja, entusiasmo. Eu tenho vergonha até de ir na igreja, pelo que está acontecendo na minha casa. Eu tenho vergonha até de pedir oração, nem peço oração, a minha casa está caindo, uma bomba atômica, mas eu não peço oração porque eu tenho vergonha, porque é muito humilhante. Eu nem peço nada da assistência social, porque que vergonha. Eu pedi ajuda, eu que sempre ajudei na igreja, agora estou lá pedindo ajuda. Eu tenho vergonha. Deus diz para você nessa noite, levanta a sua cabeça. Aleluia. Tem um epílogo otimista. Glória a Deus. Fim da humilhação. O rei falou, levanta a cabeça, Joaquim, e você vai sair da cadeia. Sair da cadeia. Aleluia. Aleluia. O rei saiu da cadeia. Sabe o que significa? Sair do cativeiro. Irmãos, quando eu falo cadeia, eu estou falando cadeia literal. Quando Jó foi oferecer sacrifício, já estava leproso quando ele ofereceu sacrifício para os amigos dele. Ele não tinha condição nenhuma de oferecer sacrifício, porque ele estava leproso. Mas ele foi lá, os amigos levaram, Deus falou para os amigos, vai lá, chama Jó, e fala para Jó,
É que eu acho interessante isso aqui, eu até pontuei já uma vez, que Deus não chegou para Jó e falou, Jó vai ministrar. Não chegou para o amigo de Jó, chama Jó e fala para ele ministrar. Nossa, se Deus não parecer um anjo, pastor. O pastor David está aqui hoje, né? Mas se aparecer um anjo, a pastora está aqui, a pastora Natália. Pastora Natália, se não aparecer um anjo e falar que eu tenho que fazer a obra, aí eu não faço. Só faço aparecer um anjo. Uma vez eu estava dirigindo uma igreja, a gente chegou com uma jovem lá e falou para ela assim, olha, você vai cuidar do departamento infantil. Precisa de você já está aí, precisa cuidar do departamento infantil. Ela falou assim, primeiro eu preciso orar para Deus confirmar. Eu falei, mano, se eu estou falando para ela fazer, é porque Deus já confirmou. Aleluia. Pô, se o pastor está pedindo, é porque Deus já confirmou. Aleluia. Deus chega para Elifas e diz assim, Elifas, vai lá, compra, pega gado, pega ovelha e leva lá para Jó. Aí os amigos que humilharam Jó chegaram para Jó e disseram assim, Jó, Deus mandou, oferece aí. Sacrifício. Esse Jó todo detonado, no lixo, com verme, comigo. Ele começou a orar pelos amigos. Aleluia. Aleluia. Ele começou a interceder. Aleluia. Pelos amigos. E diz o texto que enquanto ele intercedia pelos amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Aleluia. Agora já estava preso, tinha uma prisão, ele estava correndo. Não, que cativeiro é esse? A própria tragédia dele. Tem gente que está preso na sua própria tragédia. Tem gente que está preso no luto. Tem gente que está preso na depressão, no desemprego, na baixa autoestima. Tem gente que está preso